prática de se deslocar caminhando ou andando de bicicleta se chama mobilidade ativa ou sustentável. Muitas pessoas são adeptas desse tipo de solução que faz bem para o corpo, mas também para o meio ambiente. Mas o que tem sido feito para garantir a segurança de pedestres e ciclistas? Quais são as boas práticas e também os avanços mais recentes para quem opta por se locomover sem poluir? Assunto do próximo painel do Summit Mobilidade. Vem pensar com a gente. Boa, Rita. Então, para compor esse painel sobre a importância da mobilidade ativa e de novas soluções que favoreçam aí a mobilidade eficiente e sustentável, tenho o prazer de convidar Daniel Gucci, mestre em urbanismo e diretor executivo da Aliança Bike. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Daniel. Convido também a Gláucia Varandas, arquiteta e urbanista do Observatório de Segurança Viária de Guarulhos, em São Paulo. Bem-vinda. Convido também a Letícia Sabino, ela é diretora-presidente do Instituto Caminhabilidade. Seja muito bem-vinda. E para fazer a mediação, caminha para Kátia Oliveira, ele que é o editor-chefe de mobilidade do Estadão. Bem-vindo mais uma vez. Caminhar nas grandes cidades, né? A gente tem, quer dizer, é uma coisa tão simples, ou aparentemente tão simples, mas na verdade não é bem assim, né? A gente tem uma dificuldade sobretudo em periferias, enfim, em regiões mais afastadas, em relação a questões de segurança, em relação a própria equipamentos, né, urbanos, para que você possa, enfim, se mover sem necessariamente ter que usar um modal de transporte, né? Como é que é isso, Letícia? Primeiro, existe um contrassenso, né, nessa fala, porque, na verdade, por mais que se tenha mais dificuldade na questão de infraestrutura, de proximidade, de serviços, de direitos, até que foi muito dito aqui no painel anterior, nas zonas periféricas, é onde mais se caminha nas cidades. É onde as pessoas fazem a maior parte dos seus deslocamentos a pé. Então, só para exemplificar, em São Paulo, né, os deslocamentos a pé, por exemplo, representam 32% dos deslocamentos diários na cidade. É a forma de deslocamento mais utilizada na cidade de São Paulo. Na verdade, isso é a região metropolitana. E se a gente vai para uma região periférica, como, por exemplo, Cidade de Tiradentes, que a Madu, que estava aqui, é de Cidade de Tiradentes, se a gente pega os deslocamentos para a escola dos jovens, é 70% dos deslocamentos. Então, está todo mundo na rua, na verdade. Todos os jovens, crianças estão na rua dessas periferias. Só que a gente ainda não faz projetos, né, nesses espaços com a prioridade de quem está a pé. Então, a gente ainda faz um tradicional projeto viário de vias largas, com asfalto, que nada servem para as pessoas que estão se deslocando a pé. Então, esse é o grande desafio que a gente tem na nossa cidade, é inverter a prioridade, né? Conseguir começar a fazer projetos que a gente entenda que são focados nas pessoas, na vivência daquele espaço público, no deslocamento ativo, nos acessos, e principalmente em quem teve menos voz e participação nas tomadas de decisão, que são as mulheres, as crianças, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência. Como é que funciona a participação, quer dizer, quando você pensa no desenvolvimento de soluções, né, para os vários modais? Quer dizer, isso tem que conversar, a gente tem que ter cidades cada vez mais inteligentes e pensadas para os vários modais, né? Qual é o grande desafio quando você, uma proposta disso para o setor público, por exemplo? Bom, o primeiro e maior desafio, né, que foi pouco comentado aqui no evento, é a questão da segurança viária, né? A gente não pode esquecer aí que o Brasil tem 33 mil mortes registradas todos os anos, né? 5 mil no estado de São Paulo, 980 na capital e, no caso de Guarulhos, que é a cidade que eu represento, 150. Né? Dessas 150, dos 150 óbitos, 140 óbitos que a gente tem, em média, infelizmente, registrados por ano, 1/3 é de pedestres. Né? No ano passado, tivemos 8 ciclistas que foram a óbito. Então, antes da gente falar, né, só de deslocamento, de mobilidade, a gente precisa trazer a questão da segurança.
Essas são as pessoas que foram a óbito, mas tem milhares de famílias que perderam seus entes queridos, que tiveram prejuízos sociais e financeiros. Essa é a primeira questão que a gente tem que se atentar. E a melhor solução para a segurança viária é a redução da velocidade. Não adianta, porque por mais que eu coloque infraestrutura para ciclista, para pedestre, na cidade inteira, eu vou sempre ter algum ponto de choque, né? É uma questão de educação, mas também a forma como a gente trata os métodos de redução de velocidade nas cidades, ele é parcial. Não adianta eu chegar lá, colocar um radar e dizer, olha, 30 por hora, se a via lá tem 5 faixas, ninguém vai parar. Não vai respeitar. E as pessoas vão dizer que o poder público promove a indústria da multa. Então, assim, é o desenho da cidade que tem que favorecer esse tipo de nova conduta. Para além da questão da educação, que é fundamental, da conscientização, a gente fez uma pesquisa também em Guarulhos, muitas pessoas, a grande maioria, acha que 60 km por hora é seguro para todo mundo. E não é. 60 km por hora, um atropelamento, a pessoa vai a óbito. Então, não é seguro. Um ciclista vai a óbito, né? Então, não é. A gente precisa, primeiro, ter essa coisa de conscientização do que é uma velocidade alta e que é muito difícil trazer isso para as pessoas. É muito difícil, porque isso tem a relação de como você vê o espaço por fora, então não é uma medida fácil. E aí a melhor alternativa para essa conscientização tem mais a ver com infraestrutura, de como é que você faz esse desenho e acomoda essa redução de velocidade do que propriamente dito só com conscientização ou com só implantação de equipamento e tal. Eu particularmente acho que colocar um radar é a última alternativa. Você tem milhares de outras antes de você colocar um radar, sem custo, inclusive, para o município, né? Com baixo custo. A questão da velocidade ela é muito delicada, né? Ela mexe com várias questões históricas aí de que a gente acha que correr é bacana e tal, e a gente não consegue mensurar muito bem o risco de que a gente está se expondo, né? Temos fé aí que uma conscientização, que todos esses instrumentos juntos vão aumentando a percepção das pessoas e isso vai se transformando e muitas vidas serão salvas aí com essa medida. Quando a gente fala de política cicloviária, a gente não está falando, não é sinônimo de ciclovia, tá certo? Então a gente tem que pensar num contexto de redesenho viário, como a Glaucia também pontuou, a gente tem que falar num contexto de segurança viária como um todo, não só no redesenho, mas nas técnicas de segurança viária. Quando a gente fala de campanhas de conscientização, de educação, é um combinado disso. Multa e fiscalização é parte de campanha de educação. Quando a gente fala de reduzir o limite de velocidade, uma campanha de comunicação tem que vir para explicar para as pessoas a importância de reduzir o limite máximo de velocidade. E não ficar com essas campanhas que ficam só no Maio Amarelo ou isoladas num contexto, quando as políticas mais importantes de infraestrutura, de segurança viária, de redução dos limites de velocidade não são feitas. Então não adianta gastar milhões em campanhas na mídia e não ter a infraestrutura, não ter a fiscalização e não ter efetivamente a mudança no viário, na infraestrutura, que é o que de fato muda, que é o que de fato salva vidas, tá certo? Então a gente tem que evitar um pouco essa coisa genérica de falta educação, falta campanha, falta infraestrutura, falta fiscalização, falta política pública concreta, traffic calming, é técnica. E para a bicicleta, isso é certeiro, porque você pode ter 700 km de ciclovias, mas você tem outros 30 mil quilômetros de vias para mais que você não tem infraestrutura e vai ter que compartilhar. E é nesse compartilhamento em que o trânsito tem que oferecer condições para quem está em bicicleta de se locomover. Mas aí não é só infraestrutura. Por exemplo, bicicletários integrados ao sistema de transporte de alta capacidade. A cidade tem hoje demanda atual, não é projetada, é atual, atende 1/3 da demanda atual de ciclistas. Ou seja, a gente tem oferta de estacionamento para bicicleta integrado com transporte público de alta capacidade, atendendo apenas 1/3 da demanda. Você vai no Jardim Helena, no bicicletário do Jardim Helena, integrado com a CPTM, e lá os ciclistas chegam às 5 da manhã, 5:30 da manhã, 6 horas o bicicletário está lotado. As pessoas que não conseguem parar lá vão para outra estação para parar num outro bicicletário que também fica lotado meia hora depois e vão tentar uma terceira vaga num outro bicicletário. Então, assim,
você não está convidando ninguém a usar a bicicleta com essa infraestrutura, tá certo? E olhar para essa situação, ver esses números e ver essa realidade que está há décadas assim, e não triplicar o tamanho daquele bicicletário, que é um investimento mínimo, tá certo? Então a gente não está falando de muita coisa, a gente está falando de uma infraestrutura básica que a cidade ainda não aprendeu, não absorveu e não implementou, que é quase como um passivo histórico que a gente realmente precisa começar a colocar na ordem do dia, na agenda da cidade, para de fato acontecer. Que assim, existe um desrespeito generalizado em relação ao pedestre, que é justamente essa figura mais frágil nesse processo, né? Faltam, portanto, políticas públicas para melhorar a segurança do pedestre? O que é isso? E aí é importante falar que para a gente ter políticas públicas de caminhabilidade, precisa de um investimento muito sério nisso. A gente não tem dotação orçamentária nenhuma, né, para a mobilidade a pé. Foi que nem o Sérgio Aveleda falou aqui mais cedo, falou, você consegue achar na transparência quanto é o subsídio do transporte público. Mas não existe quanto é que a cidade investe em infraestrutura de caminhabilidade. Isso é inexistente. Eventualmente você vê uma dotação orçamentária de faixas elevadas em um ponto ali, mas não existe uma política integrada de vamos fazer com que as cidades sejam boas para caminhar. A gente vai pegar o que é indicado agora, né, no mundo, é pelo menos 20% do orçamento de mobilidade ser focado em mobilidade ativa e falar, realmente vai ser esses 20% só para essas políticas e a gente vai ter planos para conectar os deslocamentos ativos, para fazer ruas compartilhadas, para tirar o asfalto da cidade, em vez de ficar fazendo asfalto novo e mudar para pisos que são que diminuem a velocidade, que são mais amigáveis. Arborização, então é muito importante, mas também entender a complexidade que é falar de caminhabilidade, né? Não é agora a gente precisa de um político que vem e fala, vou fazer X quilômetros de calçada. Vai continuar sendo muito ruim ainda para se deslocar a pé. Então precisa ser uma política integrada, diminuição de velocidade, melhoria de calçadas, implantação de mobiliários nos espaços públicos, colocar vegetação, piso permeável. A gente está no meio da crise climática. Se a gente não pensar nisso agora, a gente vai continuar passando por tragédias que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, em todas as nossas cidades. Então a gente precisa falar disso de uma forma muito mais séria do que é falado agora. E isso tem tudo a ver com pensar a cidade que é amigável para os deslocamentos ativos e para as pessoas. Então, passa o tempo inteiro por política pública, não é hábito. Inclusive, quem caminha nas cidades não faz isso porque é prazeroso, porque quer fazer exercício. Pelo contrário, quem mais caminha nas nossas cidades é por falta de opção, porque não tem nenhum outro transporte para fazer os seus deslocamentos e faz isso de uma forma muito arriscada. Como